Você acredita que existem lendas sinistras? E se eu te contasse uma história que mudou para sempre a vida de alguém? Uma noite que ela jamais esquecerá e que causa arrepios em quem ouve. Venha descobrir comigo os mistérios dessa jornada aterrorizante. Hoje vamos contar uma história que certamente vai mudar o seu modo de olhar o mundo. Este é um relato de experiência pessoal que arrepia até os mais corajosos. O cenário era intimidador. Uma noite sombria e uma estrada deserta. Mas o que esperava Aline era algo muito mais assustador do que ela estava preparada para encarar. É uma lenda que se tornou realidade para ela, e vou contar detalhe por detalhe hoje. Prepare-se para ouvir algo muito mais aterrorizante do que você imagina. Aline morava em São Paulo e decidiu se mudar para o interior, para uma cidade intitulada Brotas, em busca de começar novamente e também para desfrutar da tranquilidade e paz que existiam por lá. Acabou sendo um lugar muito familiar para ela, pois era a cidade onde sua avó, recentemente falecida, passou a vida inteira. Contudo, a sua adaptação na nova cidade não foi simples e uma das principais preocupações era conseguir um emprego. Um dos maiores presentes que Aline herdou de sua avó foi uma bela casa em uma propriedade rural. A tristeza pelo seu falecimento não deixou de apertar o seu coração, mas esse presente, essa herança inesperada, trouxe uma luz de esperança. Essa casa, em especial, de aspecto antigo, encontrava-se numa aldeia requintada, fora das principais áreas urbanas. Era o seu refúgio, abraçado pela beleza natural do local, com um jardim repleto de árvores férteis e flores multicoloridas. Aline entendeu que aquele era o momento perfeito para mudar e deixar para trás a agitação da cidade grande. Ela acreditava que sua avó estava guiando para o caminho certo, sem saber que essa decisão a levaria a um encontro transformador. Sua intenção era aproximar-se mais da cultura e raiz da sua avó, assim como desfrutar da tranquilidade que o local proporcionava. Agora mais próxima da sua origem, ela estava cheia de paz e satisfação. Conseguir um trabalho naquela lanchonete, próxima à sua casa, situada a mais ou menos 4 quilômetros de distância, era algo incrível para ela e sua família. Apesar do salário não ser o ideal, ela estava muito grata pela possibilidade de contribuir com as despesas da casa. Foi para Aline uma grande bênção. A lanchonete ficava extremamente convidativa, proporcionando uma atmosfera doméstica que conquistava os clientes. As tarefas eram penosas e muitas vezes Aline saía tarde da noite, após fechar o estabelecimento. Mesmo sendo mal remunerada por horas extras, jamais se queixou. Estava decidida a realizar o seu melhor, não só para auxiliar a sua família, como também para adquirir experiência e absorver o máximo de conhecimento possível. Na lanchonete, não levou muito tempo para ela se tornar amiga das outras garçonetes. Elas eram acolhedoras e logo a inseriram nas rodas de conversa. Durante o horário de almoço, quando elas tinham um curto intervalo para se reunir, costumavam contar histórias e conversas a respeito da cidadezinha. Em algumas dessas conversas, uma de suas colegas falou sobre a lenda da Pidonha, que é uma lenda temida na região. Essa misteriosa figura se referia a uma velha esfarrapada que surge nas estradas à noite, pedindo esmolas aos passantes. Mas, mais do que simplesmente mendiga, a Pidonha seria um espírito perdido desencarnado. Acredita-se que essa entidade sobrenatural vagasse por aquela região. Por isso, esse conto assustador gerava medo entre aqueles que atravessavam as estradas locais à noite.
Aquela era a primeira vez que Aline ouvia a respeito da lenda da Bidonha. O mero pensamento de uma alma perdida vagando pela estrada, que ela caminhava sozinha durante todas as noites, a fez estremecer. Aline preferia desacreditar nessas superstições locais e as tratava como sendo simplesmente besteiras. Mas havia algo na maneira que sua amiga lhe contou a lenda que a deixou com um sentimento inexplicável. Ela pensava que, será que de alguma forma, aquela lenda poderia ter algo de real? Logo, Aline descobriria que o seu caminho guardava muito mais mistérios do que ela jamais sonharia. Aline não conseguia esconder. Em seu íntimo, ela nutria uma aversão ao paranormal. Há muito tempo ela vinha lutando contra seu medo exagerado e por isso não queria discutir a respeito. Depois de alguns dias, ela havia esquecido da lenda contada por sua amiga, preferindo não tocar mais no assunto. Certa noite, no trabalho, as circunstâncias não foram como previsto. Devido a uma quantidade maior de clientes do que o de costume, ela precisou demorar na lanchonete por mais tempo, saindo um pouco mais tarde naquele dia. Quando se despediu do trabalho, ela se deu conta de que o ônibus que a levaria para casa já havia partido. O ambiente estava sombrio e calado. Quase não havia luz, a não ser por um poste fraco que iluminava a estrada desolada ao seu redor. Ela olhou para o relógio outra vez e teve a esperança de que o ônibus estivesse atrasado, mas já sabia que ele não voltaria mais naquela noite. E o pior foi perceber que seus amigos tinham tomado outros ônibus para outros bairros, pois eles moravam muito longe dali. Aline se viu então sozinha e sem alternativa para voltar para casa. A distância entre o trabalho de Aline e sua casa era de cerca de 4 quilômetros, e para ela, aquela caminhada parecia não ter fim. Não havia nada ao seu redor, somente a escuridão, que parecia preservar os segredos da noite. Não havia outro caminho a seguir, a não ser voltar para casa. Ela sabia que não seria uma jornada fácil, mas que outra opção restava? Com calma e um silêncio absoluto, seus passos reverberavam pela noite. O medo em Aline ia aumentando a cada segundo naquela estrada. Em um certo momento, ao se aproximar do portão de um sítio, Aline notou algo estranho. Havia uma pessoa encolhida de costas para a estrada. Estava embaixo de uma grande árvore, uma mangueira. O corpo de Aline se arrepiou inteiro. Ela ficou gelada e se sentia atordoada. Não conseguia acreditar que aquela estranha figura estava ali. Certamente, algo não estava certo. O lugar estava tão escuro que parecia ter saído de um conto de terror. A figura estranha, coberta por roupas imundas, se movia lentamente em meio às sombras. Seu rosto estava oculto pela escuridão, mas ao captar a luz fraca de um poste da rua, seus olhos faiscavam sinistramente, e ela parecia sussurrar algum tipo de canção macabra. Um sentimento de ansiedade tomou conta de Aline, e ela não conseguia acreditar no que estava testemunhando. O medo era de tal magnitude que ela começou a ficar sem ar, se sentindo atordoada e nauseada. Sentia um forte formigamento nos pés, como se prestes a sofrer um ataque de pânico. Naquele momento, Aline pediu a Deus que a livrasse daquele mal que afligia sua alma. Movida por uma coragem inexplicável, ou até mesmo pelo instinto, ela reuniu forças e continuou andando, acelerando o seu passo, mas sem correr, para não atrair a atenção da criatura. Naquele momento, Aline nunca desejou tanto que surgisse alguém na estrada, qualquer pessoa que fosse, alguém que pudesse lhe oferecer uma carona. Após alguns minutos que se tornaram uma eternidade, ela finalmente havia terminado de passar pelo local amaldiçoado.
Faltavam ainda pouco mais de 1 quilômetro de estrada para Aline chegar até sua casa, e ela ainda estava tremendo, mal conseguindo andar. Depois de algum tempo, ela olhou para trás, mas a estrada já havia voltado a estar silenciosa. A figura estranha, misteriosamente, havia desaparecido. Aline não conseguia expressar o quão assustada estava, mas conseguiu juntar forças para começar a chorar. Ela estava paralisada de medo. Após uns 15 minutos, uma caminhonete passou por ela. Era um de seus vizinhos, que tinha uma plantação de milho na região. Ele se mostrou preocupado e perguntou se estava tudo bem e se alguma pessoa havia feito algum mal a Aline. Ela mal conseguia dizer alguma palavra, tamanho seu estresse. O seu vizinho então se ofereceu para levá-la até sua casa. Ao chegar em casa, os pais de Aline ficaram estarrecidos ao verem seu estado. Logo após alguns minutos, tomando um copo de água, Aline conseguiu se acalmar e contou o que havia acontecido. A princípio, seus pais não acreditaram, mas seu vizinho contou que aquela não era a primeira vez que alguém avistava espíritos naquela estrada. Após alguns dias, a história de Aline já era conhecida por todos na região. Algumas pessoas riam dela no trabalho, mas ninguém entendia o que ela sentia. Após algum tempo, ela pediu demissão, pois não queria mais tarefas à noite. Seu sentimento era difícil de descrever. Aquela experiência havia lhe abalado profundamente. E até hoje, 2 anos depois do acontecido, quando pensa nisso, Aline sente vontade de chorar. Se você gostou da história, não deixe de expressar o seu apoio clicando aí no like e compartilhando essa história com quem você também sabe que vai gostar. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e deixa aí nos comentários se você também já passou por alguma experiência sinistra ou conhece alguma história. Eu vou ter o maior prazer de colocar aqui no canal. Obrigado por nos acompanhar durante este vídeo. Um abraço e até a próxima.